expectativa é muito sobre a reforma ministerial, né? As eleições nas mesas diretoras da Câmara e do Senado estão encaminhadas, que a Carol apurou, eu também apurei. O Palácio do Planalto espera agora uma temporada menos tumultuada na presidência da Câmara no lugar do Arthur Lira, também porque o PT, né, e o governo, mas o PT tiveram papéis decisivos no encaminhamento dessa solução. Hugo Mota, naquele momento em que tinha disputa entre o candidato do PSD, candidato do União Brasil, que é o Omar Nascimento, Antônio Brito, e o Marcos Pereira, o governo entrou e deu a palavra ao PT de que apoiaria o Hugo Mota. Então, há alguma relação aí já estabelecida antes da chegada do Hugo Mota na presidência, e isso facilita para o governo a articulação no futuro, pelo menos essa é a expectativa. Tanto a expectativa de que o diálogo seja melhor, que o próprio Hugo Mota, antes mesmo de assumir, já foi ao Palácio do Planalto com uma listinha de deputados aliados que ele quer ver ministros a partir de fevereiro, quando quer que a reforma ministerial venha a acontecer. E um dos nomes que está mais cotado é justamente do Arthur Lira, que a gente estava ouvindo falar agora, o já ex-presidente da Câmara, que está bastante cotado para o Ministério da Agricultura e tem respaldo do Centrão. Eu entrevistei o Ricardo Barros mais cedo, que é um deputado do PP, o mesmo partido do Lira, progressistas, e que fala textualmente o seguinte, né, uma declaração bastante forte e constata a dificuldade do governo em fazer base aliada hoje em dia. Ministro não vale mais nada, o ministro recebe um dinheiro, né, que é o orçamento da pasta, e uma listinha de como ele tem que aplicar, que vem das emendas parlamentares, mas o Lira não. O Lira tem poder porque ele acumulou crédito com os deputados ao longo desses 4 anos em que ele foi presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, e agora está na hora dos deputados retribuírem todos esses créditos acumulados, implementando as políticas dele como ministro, se eventualmente ele for de fato. Então, acho que agora, essa próxima semana vai ser intensa de articulação em relação à reforma ministerial, Diego. Boa, Thaís, e a gente vai acompanhar, é claro. Andresa, volta aqui que eu quero falar com você nesse exato momento, porque a gente está acompanhando a votação na Câmara, onde, assim como no Senado, né, é preciso maioria absoluta, e na Câmara são 257 votos. O Hugo Mota é favorito para isso, né? Deve conquistar facilmente, pelo menos essa expectativa. Aliás, olha ele ali na imagem. Andresa, bem-vinda. Olha, tem muito gel nesse cabelo aí, viu? Bastante. Haja gel. Hoje em Brasília está faltando gel nas farmácias. Oi, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu queria complementar, né, isso que a Thaís falou, com relação à reforma ministerial, que é o que está pegando aqui, porque a eleição do Hugo Mota, né, já é dada como certa, vai ser surpresa para ninguém. Né, ele também deve ter uma votação bastante expressiva, né, assim como a gente viu lá no Senado. Davi Alcolumbre só não bateu o recorde do José Sarney, né, que foi o mais votado na história do Senado Federal, mas isso é fruto de toda essa costura, todo esse acordo que foi feito aqui no Congresso já há algum tempo, e da força, né, os líderes do Congresso hoje têm, porque não teve interferência nenhuma do Palácio do Planalto, que hoje está como coadjuvante aqui nessa eleição. Me chama até a atenção, viu, Diego, que o governo Lula, o próprio Lula, praticamente não foi citado, né, nem no discurso do Alcolumbre, nem no discurso agora do Hugo Mota. Assim, é como se o Congresso, por si só, pudesse resolver todas as questões aí do país. Isso é bastante impressionante, porque geralmente, né, os poderes têm uma certa conexão de trabalhar juntos e tal, e não estou percebendo muito isso por aqui. Mas, além da reforma ministerial, tem uma guerra grande aqui na Câmara dos Deputados nesse momento, que é pela quem vai comandar a Comissão Mista de Orçamento, que vai fazer o orçamento lá de 2026, e quem vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça. Está todo mundo querendo essa comissão de orçamento. Isso foi oferecido pelo Hugo Mota para o MDB, mas o União Brasil diz que também teve um acordo aí para ser dele. Então está uma briga ferrenha, ninguém mais quer saber da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que sempre foi uma comissão muito poderosa, né, porque todos os projetos que tramitam no Congresso, eles passam primeiro pela análise dessa Comissão de Constituição e Justiça, que é um colegiado de alguns deputados que fazem ali uma triagem, analisam se o projeto tem constitucionalidade. Então, ali é o primeiro passo. Se a CCJ resolver arquivar
uma matéria não anda aqui no Congresso. Então, sempre foi uma comissão muito importante. Mas, de um tempo para cá, a gente viu quanto que o orçamento passou a ser influenciado pelo Congresso, então ninguém mais quer saber da CCJ, quer saber da Comissão de Orçamento. Eu conversei mais cedo com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele me disse que estava tudo acertado, que a CMO, que é a Comissão de Orçamento, vai para a União Brasil e a CCJ vai para o MDB. Mas o pessoal não gostou não, viu? Já fui procurada por tudo quanto é parlamentar aqui hoje do MDB, dizendo que não é bem isso que foi combinado. Então vamos ver o que vai acontecer no final, mas assim, além da reforma, essa é a grande questão hoje aqui em Brasília. Boa, Andresa. Para você que está na TV e no Wallplay, intervalo, só anunciando que nesse momento já vai começar a votação em Brasília. Nesse momento que a gente acompanha, a TV Senado agora retirou para trazer um pouco desse rito, né, da expectativa e do passo a passo para a votação. Vamos acompanhar e na volta continuaremos aqui a nossa discussão sobre reforma ministerial e, é claro, mostrando a votação em si. Hugo Mota, favorito, também são candidatos Marcel Van Hatten e pastor Henrique Vieira. Fica aí que a gente volta já. Bom, vamos lá, reunindo aqui nossa audiência. Carol Nogueira, nos conte, você tem bastidor sobre reforma ministerial. Exato, eu queria complementar aqui a Thaís. A gente sabe que o Arthur Lira, ele é cotado, né? Ele está na listinha de preferidos para entrar na reforma ministerial. O Centrão, ele quer que o Arthur Lira vá para o Ministério da Agricultura, mas eu conversei hoje com algumas lideranças do PSD e para eles é inegociável. Eles não entregam a pasta de agricultura, para eles o Fávaro fica e aí eles também usam como trunfo o fato do presidente Lula gostar muito do Fávaro e, portanto, não há motivos para mexer nessa pasta. Um dos motivos também que eu apurei aqui para que, né, o Lira vá para a Esplanada é porque o Hugo Mota não quer nenhum tipo de sombra na gestão dele, né? Ele quer caminhar sozinho. Embora ele seja sucessor do Lira, ele quer deixar a marca dele nesses 2 anos. Então, se o Lira for para a Esplanada, ele fica um pouco mais livre, sem nenhum tipo de sombra, para poder fazer a gestão dele. Boa, Thaís. E aí, essas possibilidades todas? Quando você vê os principais aliados do Lira pressionando o governo a nomeá-lo, né, Carol, a gente sabe que tem motivações várias. Talvez não vá para a agricultura, eles tinham cogitado o Ministério da Saúde, que é sempre o ministério mais, um dos dois mais cotados por causa do seu orçamento, enfim. Essa dança das cadeiras que o Lula tem que organizar, ela é muito complexa, porque você mexe numa peça e tem um efeito dominó com vários partidos, vários atores políticos importantes. Então, quando você faz um movimento, você tem que saber estudar direitinho a implicação dele, né? O PSD andou dando seus recados, o Kassab essa semana disse para o Lula que ele não era favorito na fotografia de hoje, que o Haddad era fraco. Tem tudo a ver com isso que está em curso aí. E tem mais também, né? A questão das emendas parlamentares é decisiva na reforma ministerial. A gente sabe que os ministros hoje têm menos poder justamente porque os deputados e senadores abocanharam uma fatia muito maior do orçamento com as emendas parlamentares. Tem esse aspecto, inclusive, de que eles querem casar a indicação dos ministros, dos seus grupos políticos, com a presidência das comissões temáticas, para facilitar o fluxo das emendas de comissão, que são as herdeiras do orçamento secreto. São as emendas que estão em disputa, não, mas em questão com o Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino está exigindo transparência, rastreabilidade. Toda essa agitação em Brasília agora passa por isso. Passa pela questão das emendas, pelos ministérios, pelo novo comando da Câmara e do Senado. Muda muita coisa, mas também, ao mesmo tempo, não muda nada, né? O jogo continua com a bola em campo, enfim, e o Lula nessa corrida para 2026. Ministros que se licenciaram dos seus mandatos na Esplanada para votar aqui no Congresso reiteraram que se um partido que decide ampliar seu espaço no governo, indicar um ministro finalmente, enfim, renove a aliança com o governo federal agora, está necessariamente comprometido com 2026 e um apoio ao Lula na sua reeleição, se ele de fato vier disputar, o que é o que tudo indica. Os partidos do Centrão dizem que não, a gente está aqui negociando 2025, 2026 é só lá na frente. Então,
Esse é o estado geral da coisa, Diego. Tem muito interesse conflitante para ser equacionado agora. Daí as dificuldades dessa reforma ministerial saem. Verdade, Andresa. E falando em interesses conflitantes,